Olá, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está me assistindo, mas é um prazer ter você aqui. Eu vou me apresentar, eu sou a Janaína Bindá, professora de História, e eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto de História. Lembrando que se você gostar do meu conteúdo, da forma como eu explico a matéria, eu vou pedir para você compartilhe esse vídeo, mostre esse vídeo para os amigos. Se não gostar, mostre para os inimigos também, para você não sofrer sozinho. Mas eu espero que eu possa te ajudar de alguma maneira a entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo de história. A gente vai falar hoje sobre Grécia e Roma, antiguidade clássica. Lembrando que eu sempre trago outros assuntos, se você quiser deixar aqui no comentário ou nas minhas redes sociais, Nina Bindá, você vai me encontrar lá e você pede, olha, poxa, eu tenho uma dificuldade com a matéria tal, e aí eu vou lá e faço um vídeo para você. E na verdade, o curtir, o compartilhar, o seguir, o apertar o sininho aí das notificações é uma espécie de termômetro para que eu possa entender que eu tô fazendo um trabalho legal, que eu tô explicando de uma maneira simples. É claro que a gente, né, na faculdade, quando a gente vai fazer história ou qualquer outra faculdade, a gente vai perceber que a linguagem, ela é muito formal. Só que para que eu possa acessar vocês, que o meu público é mais adolescente, é mais criança, para que eu possa acessar vocês, eu tenho que explicar e usar elementos que sejam basicamente da realidade de vocês. Então, a minha forma informal de explicar, a minha forma informal de tentar contar a história, às vezes pegar uns exemplos meio loucos, é a melhor forma que eu encontro para acessar vocês. E eu fico contente quando eu encontro alguém e falo assim, poxa, eu consegui entender aquela matéria por sua causa. Isso já aconteceu comigo e eu fico muito feliz em poder ajudar. Então, é isso. Vamos começar, a gente vai falar sobre a antiguidade clássica. Pra gente entender primeiro o que é a antiguidade, né? Antiguidade, na verdade, a história, ela é dividida em períodos. Para ficar mais fácil, para poder ficar mais tranquilo, pra gente conseguir entender como que foram os processos de transformações dentro de tudo. Então, a gente vai ter aí primeiro, eu tô abrindo aqui, gente, para poder me guiar qual vai ser o primeiro conteúdo que eu vou passar pra vocês. Por isso que eu tô meio olhando aqui pra baixo e olhando pra cima. E eu nem vou cortar, o vídeo vai como tá, pra que vocês possam entender. Eu não odeio editar vídeo. A minha forma de explicar é realmente tendo essa coisa mais direta, assim, menos certinha, né, como escola. Eu acho que o vídeo é legal, que eu acho que fica mais dinâmico. Então eu vou explicar pra vocês aqui. Primeiro, a antiguidade, como eu já expliquei para vocês, é uma forma de dividir a história em períodos. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. E há sempre um grande evento para alterar esses tempos. A gente agora, atualmente, né, estamos na Idade Contemporânea. Vamos começar então falando aqui sobre a Antiguidade Clássica. Na antiguidade, há dois pontos importantes. O primeiro é a antiguidade oriental, no qual nós estudamos Grécia e Egito, tô com Grécia e Roma na cabeça. Egito e Mesopotâmia. Em um outro vídeo vocês vão ver eu falando aí sobre Egito, Mesopotâmia, berço das civilizações hidráulicas. Mas a gente vai falar também, e esse vídeo é para explicar para vocês, a antiguidade clássica. E a antiguidade clássica está ligado a Grécia e Roma, que é, na verdade, o berço da cultura, o berço das inovações. Ih, mexi aqui, desculpa, gente. O berço das inovações, mexi de novo. O berço das renovações. Grécia, principalmente, deixou um legado enorme para nós em diversos aspectos, seja no esporte, seja na cultura, seja na literatura. Nós temos grandes contribuições dessa galera da antiga, tá bom? Então, a antiguidade clássica é isso. E eu não posso falar sobre a antiguidade clássica sem antes dar uma explicação prévia do que a... Ai, a Toia. Minha cachorra tem participação especial, como vocês já sabem. Quem já tá acostumado com vídeo sabe disso. Bom, para começar, eu queria explicar para vocês que isso não é história, mas eu vou aproveitar a deixa para poder explicar um pouquinho sobre a filosofia. A filosofia é uma ciência que ela surge na época com muito mais necessidade na época da Grécia Antiga. Por quê? Porque a gente não vai estudar aqui outras civilizações, por exemplo, a civilização oriental, China, Japão.
a cultura oriental, ela é um pouco limitada dentro do nosso currículo, mas quando a gente fala em Grécia, a gente tem ali o parecer sobre conhecimento ou sobre questões de onde viemos, para onde vamos, quem somos, qual é a finalidade de estar aqui, porque o ser humano se pergunta, o ser humano é curioso, inclusive tinha uma propaganda que falava assim, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E aí eu lembrando disso, não tem como eu não falar sobre a mitologia. Bom, curto. O mito vem para explicar as coisas como elas aconteciam lá nos tempos mais remotos. Por quê? Porque antigamente, muito na antiguidade, não haviam muitos recursos, não haviam livros, não haviam outras pessoas que passaram por um processo de desenvolvimento, de escrita e tudo mais, para explicar como se deu o surgimento de tudo. Então, a forma como as pessoas tradicionalmente passavam para os seus descendentes eram através do mito. Nós temos aí o mito a mitologia grega, que é muito famosa, inclusive tem muitas pessoas que são apaixonadas. Eu ainda vou esperar, vou fazer alguns vídeos falando sobre mitologias, que eu também gosto. Não é o meu ponto forte, mas eu adoro falar sobre mitologia. Agora tá a sinfonia da cachorrada, gente, mas é assim mesmo, nos dá esse horário, os cachorros, meu Deus do céu. Pior do que os cachorros da Ana Maria Braga. Mas vamos lá. Primeiro ponto. A mitologia, então, servia para explicar as coisas como elas aconteciam no passado. E o que eles utilizavam para explicar? Fantasia, seres fantásticos, como é que eu posso dizer? Deuses. É uma forma de explicar algo que aconteceu no passado utilizando magia, tá? Utilizando recursos sobrenaturais. Essa forma, eu vou dizer para vocês, isso é importante a gente colocar. O mito, ele é uma história racional, porque eu preciso pensar para criar uma história. Eu tô precisando pensar, eu tô precisando puxar da minha memória, dos meus anos aqui de estudo, para poder explicar algo para você, para poder levar conhecimento até você. Então, o que eles conseguiam levar, o legado que eles deixavam da mitologia era explicar as coisas, mas utilizando o cérebro, mas fantasia. Então, a mitologia era uma forma fantasiosa e racional também de explicar histórias, explicar primeiro por que o dia e a noite, por que aconteciam desastres. De exemplo, tem o mito, né, da caixa de Pandora, que parece que os deuses ficaram enfurecidos, ficaram com raiva, porque foi dado ao homem o poder de dominar o fogo, que antes só os deuses poderiam através dos raios. E aí, eles, como uma forma de vingança, eles dão uma caixa para uma menina. E essa menina, Pandora, ela tem que guardar, preservar essa caixa, mas ela não pode abrir, nunca pode abrir. Meu amor, não tem coisa pior do que falar pra mulher, não abre. Fala assim, não faz. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer. Então Pandora, abriu a caixa e soltou ali tudo. Doença, desgraça, boleto. Boleto eu não sei se ela soltou não, mas ela soltou todas as coisas, as mazelas do mundo. E a única coisa que ficou no fundinho da caixa foi uma coisa chamada o quê? Esperança. Então a mitologia, ela sempre tem esse fundo, ela sempre tem esse quê de ensinar, explicar e compreender, mas utilizando o nosso cérebro para criar essas histórias e o receptor entender essas histórias, mas através de uma ótica fantasiosa, beleza? Como que se supera um mito? Porque hoje a gente não usa mito para explicar as coisas. Claro que não. Vem a filosofia na Grécia Antiga. E a filosofia tem o papel de... Vamos lá, ela vai se sobrepor ao mito, porque ela vai explicar não só de uma forma racional, mas ela vai deixar de lado a forma fantasiosa e vai agora explicar as coisas de uma forma mais o quê? Científica, uma forma mais prática, uma forma que as pessoas entendam, mas acreditem que aquilo realmente tem conexão com a verdade, tá bom? O mito, a filosofia, ela vem de uma pegada mais científica, enquanto o mito explica as coisas, mas de uma forma mais fantasiosa. E essa é a grande diferença. E quando surgiu a filosofia, lembrando que o nome filosofia, filo é amigo, né? Amor, alguma coisa. Filo é amor ou amigo.
e sofia, conhecimento. Então, a filosofia é o amor ao conhecimento, tá bom? Isso era importante começo falando sobre a mitologia e a filosofia, porque foi um dos legados deixados pela Grécia Antiga. Só que eu vou fazer uma coisa diferente. Quando eu for explicar isso a vocês, Grécia e Roma, eu vou explicar de uma forma menos tensa, né? Para que vocês consigam entender realmente o que foi. E eu vou usar aqui o meu celular e as questões que eu fiz para os meus alunos. Eu coloquei meio embaralhado assim, porque eu não gosto de seguir uma ordem só cronológica. Eu puxo alguma coisa aqui, uma outra coisa aqui, para que eles consigam entender tudo. E lá vai. A primeira pergunta que eu tinha feito para os meus alunos era o seguinte: eu tô começando por Grécia, depois eu vou para Roma, deixa Roma no cantinho. Lembrando que as duas são antiguidade clássica, então eu vou começar por Grécia. Quais são as duas obras criadas por Homero e se relacionam com a fundação da Grécia? Bom, as duas obras literárias criadas pelo poeta cego Homero foi Ilíada e Odisseia. Ilíada narra a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, inclusive, que é um filme. A Guerra de Troia, basicamente, fala sobre aquela ideia da construção de um cavalo de madeira enorme para atacar os troianos, porque haviam sequestrado Helena. Paris sequestrou Helena e aí levou ela como refém, porque depois de um concurso de beleza, a Afrodite disse que ele teria o coração da mulher mais linda, como eu não vivia lá naquela época, né, gente? Foi Helena que ele sequestrou. E aí vem o cavalo de Troia, e o cavalo de Troia é aquela ideia do presente de grego, né, que nem sempre é um presente tão legal assim. Então a gente vai ter essa primeira história que narra a Guerra de Troia e Ilíada. A outra história narra a volta, o retorno de Ulisses à sua terra natal. E esse retorno de Ulisses dura aí 10 anos. E ele passa por aventuras, ele passa por grandes apertos, ele vai encontrar coisas sobrenaturais. Então essas duas histórias se relacionam um pouco com a questão da formação da história da Grécia Antiga, tá bom? Então nós temos aí essas duas histórias. Um outro ponto importante na história que a gente vai entender, eu vou falar aqui, ó. Como identificamos o período arcaico da Grécia? E esse é o período mais importante, o período arcaico. Não é o mais, é um dos mais importantes. Por quê? A gente vai conhecer a história da Grécia muito pela sua não unificação. O que é unificação, Bindá? É o seguinte, nós todos... deixa eu tentar explicar de uma forma mais simples. A Grécia era uma região, mas cada parte integrante dessa região era como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Elas se encaixavam e formavam a Grécia, mas elas eram individualizadas. Cada uma tinha o seu próprio Deus, sua própria forma de política, sua própria forma de convívio entre as pessoas. Então, a Grécia não era unificada. A Grécia, ela era dividida em polis, ou seja, cidades, estados independentes entre si. E as duas polis mais famosas que nós vamos encontrar vai ser Atenas, que é o berço das civilizações. Olha eu viajando. É o berço da ciência, é o berço da filosofia, é o berço da democracia. E é ali que a gente vai encontrar assim um grande legado cultural. Por outro ponto, assim, em outro aspecto, a gente vai ver aí a polis Esparta, que é diferente, ela é mais guerreira, brava, entendeu? Cabulosa. Ela quer o quê? Na verdade, a dinâmica de Esparta é de criar homens fortes e guerreiros. Inclusive, tem o filme, né, que a gente sabe que é 300, e narra um pouco dessa história militarizada de Esparta. Nós temos Atenas, então, sendo o berço clássico, cultural, artístico, teatral, democrático. E do outro lado, a dureza, a braveza dos homens espartanos, né? Que eram... Gente, meu cachorro Apolo agora, né? Tá latindo no meio da coisa. Eu vou deixar porque eu acho que dá pra vocês ouvirem isso daí. Daqui a pouco, qualquer coisa eu pauso o vídeo. E aí eu vou lá e vou brigar com ele, tá? Mas tá dando pra ouvir direitinho. Bom...
Esparta, para vocês terem uma noção de como que era. Nesse filme 300 narra sobre isso, fala sobre isso. Os bebês, quando eles nasciam, eles eram avaliados. Eles eram avaliados pelos anciãos, homens mais velhos, assim, né? Mais conhecedores de tudo. E eles avaliavam aquele bebê se ele não tinha nenhuma deficiência. Caso a criança tivesse alguma deficiência, ela seria descartada. Uma coisa que é importante que eu quero colocar para vocês entendam que cada cultura tem a sua forma de ver a morte, tem a sua forma de ver dificuldades, tem a sua forma de entender a finitude da vida ou as limitações que a vida nos impõe. Não cabe a nós julgar, né? Cabe a nós avaliar como historiadores ou sociólogos, ou enfim, entender como que aquela cultura funcionava. Então, bebês saudáveis viviam sua vida longa e feliz. Bebês não saudáveis eram descartados. Eles eram jogados, assim, à própria sorte. E o que acontece? Aos 7 anos de idade, os meninos em Esparta, eles se tornavam o quê? Guerreiros. Eles iam para uma escola militar. Menino, eles tem uma expressão horrorosa, né? Apanhava mais que sovaco de aleijado, né? Que fica ali, né? Segurando a muleta. Muleta? Isso. E aí o que acontece? Eles apanhavam, eles passavam fome, lidavam com frio, todas as adversidades, viviam ali se degladiando, por quê? Daquela escola militar que eles ficariam dos 18 até os 60 anos, eles teriam que ser os melhores. E se tivesse que morrer em prol de Esparta, eles iriam morrer em prol de Esparta, entendeu? Então a gente vai ver aqui uma dinâmica muito diferente entre essas duas polis. Eu tô colocando essas duas, haviam várias, mas as mais famosas, em que a gente concentra a história grega, basicamente vai ser Atenas e Esparta. Lembrando uma coisa aqui, há alguns períodos da história da Grécia Antiga. Período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Eu vou parar no helenístico, eu vou dar uma importância maior no período arcaico, que eu estou explicando agora, e o período helenístico. Eu não vou falar tanto sobre os outros períodos com maior detalhes, nesse vídeo aqui vai ficar com 3 horas, mesmo porque não é o ponto. O foco e o que eu observo sempre em questões de vestibular, em Enem, é Esparta e Atenas. E às vezes a gente nem sabe se a gente está falando sobre Esparta ou sobre Atenas, porque eles embolam às vezes embolam uma matéria com outra, com um assunto e outro, e a gente não sabe mais ou menos especificamente sobre qual assunto eles estão trabalhando. Mas é importante vocês entenderem que Esparta e Atenas é um assunto importante e as guerras que eu vou falar vão ser determinantes para a transformação da história da Grécia Antiga. Bom, então o período arcaico é um período importante na Grécia porque é ali que há a formação dos estados nacionais, a formação dos estados, cidades-estados, das polis. Cada polis era uma polis, uma não dependia da outra. E elas só se aliavam em momentos de guerra, em momentos de conflito, tá bom? Do contrário, era cada um na sua, beleza? Show! Cite alguns legados da cultura grega. Cara, a cultura grega tem vários legados importantes. Eu já estava até falando isso com vocês. Deixa eu até colocar aqui. Bom, sim, ó, nós vamos ter o teatro, tá? Eu gosto muito de teatro. O teatro foi uma invenção lá da Grécia Antiga, principalmente porque era comédia e drama, tá bom? Tragédia e comédia, no caso. Então, esses eram os 2 pontos, eles usavam aquelas máscaras e tudo mais. Então, o teatro é um legado grego. Outro legado grego aqui é a filosofia, como eu abri esse vídeo explicando para vocês. Outro ponto, a maratona, as Olimpíadas, os deuses, a democracia, a mitologia e são legados importantes da Grécia. Outro ponto aqui interessante para a gente explicar, isso às vezes vem muito em alta, tá? A questão do papel da mulher. Por mais que pareça meio que mais grosseiro, mais pesada, mais, né, bruta, a cultura espartana tinha uma liberdade muito maior com a figura da mulher se comparado com Atenas. Atenas, inclusive, tem uma música do Chico Buarque, antiga, chamada Mulheres de Atenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Elas eram
mulheres submissas. Mas vamos colocar aqui, ai, Binda, submissa. É porque hoje a gente tem uma ideia completamente moderna, normal, liberal sobre as mulheres. Mas lá no passado, lá na Grécia Antiga, as mulheres, elas eram tidas para serem o quê? As donas do lar. Então, elas eram moldadas pelos seus pais para se tornarem boas esposas. Então, elas viviam em função da sua família e no casamento em função da sua família. Ou seja, ela era submissa ao seu pai, no ato do casamento, iria ser submissa ao seu esposo. Então, em Atenas, apesar de ser um berço filosófico e moderno e muito expressivo na cultura, as mulheres em si não tinham tantas liberdades quanto as mulheres em Esparta. As mulheres espartanas tinham mais liberdade. Depois que elas pariam um homem forte para servir a guerra, meu amor, elas giravam bicho solto, elas ficavam loucona lá, bebia, ia pra noitada, ia pras Não, isso não. Mas elas tinham mais liberdade. Muito mais liberdade se comparadas às mulheres de Atenas. Engraçado, né? Vizinha, mas as mulheres ali não... Eu acho que eu ia gostar de ser uma mulher espartana. Eu não ia querer ser a mulher de Atenas, não. Eu ia lá dar uma passeada em Atenas, entendeu? Dar uns mais lidas nos livros, fazer um teatro, mas voltar pra Esparta. Eu não ia querer ficar lá, não. Ia ficar... hein? Que loucura. Enfim, como podemos identificar o papel da mulher? Já falei. Existe alguns legados da cultura grega, já falei. O período arcaico já expliquei também. Eu tô me guiando aqui, ó, gente, no que eu expliquei no quadro para eles, para poder explicar para vocês também. Ah, sim, número 6. Como podemos identificar a política grega no período arcaico? Bom, a política grega no período arcaico, nós vamos ter aí uma aristocracia. O que é uma aristocracia? Para vocês entenderem. Inclusive, esse termo aristocrático, ele é utilizado em diversos pontos da história. A aristocracia é um pequeno grupo privilegiado que toma as decisões políticas daquela determinada região, estado, país, enfim. Então, esse grupo aristocrático, geralmente ligado à agricultura, né, que era a base da economia nesse período na Grécia, esse grupo é o que vai determinar a política na Grécia. Mas não deixamos de entender, assim, em Esparta, o sistema de governo era uma diarquia. 2 reis dividiam o poder. Já em Atenas, nós vamos encontrar Atenas sendo o berço da democracia. Porém, entretanto, todavia, ela era excludente. Por quê? Todos poderiam participar da democracia grega? Vamos perceber que mulher participava? Não, mulher ficava em casa, meu amor. Mulher não participava disso não, querido. Escravos participavam? Não, gente, você é pobre, você é escravo, você vai fazer o quê lá, meu filho? Vai decidir o quê? Eu, hein? Você não tem nem poder sobre você, você é peça de alguém, como é que você vai decidir alguma coisa? Lembrando que nessa época os escravos eram por guerras ou por guerras. Gente, é muita matéria. Era por guerras, já pela 3ª vez falando, ou por dívidas, beleza? E nós vamos ter outro ponto aqui. Estrangeiros não participavam. Então, em Atenas, para você participar, querido, desse clubinho fechado que é democracia, né? Uma democracia direta, claro, mas nem todos participavam. Nem mulheres, nem estrangeiros. Você tinha que ser filho de pai e de mãe ateniense e não ser escravo, ser soltinho, livre da Silva para poder participar. Então, é um ponto importante da política grega. Já falei que na Grécia Antiga havia nós vamos perceber aí que na Grécia Antiga vai haver uma grande região. Eu tô tentando explicar assim, que eu vou memorizando aqui para poder explicar. Um grande território cercado de polis, que não são o quê? Unificadas, entendeu? Cada um na sua. Eles só se aliavam na época de guerras. Do contrário, cada um vivia no seu quadradinho, beleza? Então, isso é importante. Grécia não era unificada. Não se esqueçam disso. Deixa eu ver aqui. Como identificamos a política grega no período arcaico, eu já falei. Número 7. O que as guerras médicas promoveram na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas. Isso é muito importante, gente. Essa é a parte que eu mais gosto de falar. Quer dizer, eu gosto também de falar sobre Alexandre o Grande, mas essa parte eu acho interessante. Por quê? Eu vou explicar pra vocês e eu vou tentar não ser muito... eu não consigo. Eu tenho que explicar tudo explicadinho pra que vocês entendam.
Quando a gente vai falar sobre regiões, eu vou falar para vocês que tudo ali eu penso como se fossem pessoas. Então eu vou colocar aqui que Grécia e Esparta tinham uma função na Grécia Antiga. Desculpa, Atenas e Esparta, cada uma tinha a sua função. Uma ser cultural e a outra ser guerreira. Só que aconteceram as guerras médicas, que eram das guerras dos povos gregos, mais especificamente dos atenienses, contra os povos medos, tá bom? Os povos que vinham lá do continente asiático e tudo mais. O que aconteceu? Nessas guerras médicas, quem se destacou na guerra não foi quem? Quem que era militarizado, gente? Esparta. Quem se destaca nesse ponto aí? Atenas. Atenas vai viver, principalmente com um líder muito importante, o Péricles, que não é o deus Alta Samba. Nós vamos perceber aí o momento, inclusive em alguns livros é dito assim, o momento de ouro, né, de glória, né, de Miss de Atenas, em que Atenas realmente ficou sendo, nossa, olha como eu sou linda! E o que acontece? Se Atenas se destaca por ter ganhado as guerras médicas dos povos medos, alguém vai ficar com dor de cotovelo, hein? Quem? Essa daí mesma, Esparta. E não vai acontecer uma outra coisa. O que vai acontecer então? Aí eu vou explicar pra vocês resumidamente, porque o resto vocês vão ter que ler no livro também, que eu não vou dar tudo de bandeja, não. Bom. Lá vamos nós. Haviam alianças entre... Tinha a trupe de Atenas, que era a Liga de Delos, e tinha a trupe de Esparta, que era a Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso, que era encabeçada por Esparta, começava a ficar assim, essa Atenas tá se achando, né? Depois que ganhou essas guerras médicas, ela tá um nojo. E os outros, né, também que compartilhavam da mesma ideia de Esparta, ficava ali, né, remoendo, falando da inimiga. Em contrapartida, Atenas também tinha lá o seu grupinho que ficava assim, Esparta, toda doída, porque eu tô aqui, né, brilhando. E aí, o que acontece? A Liga do Peloponeso brigou com a Liga de Delos, ou seja, Esparta, Peloponeso, Atenas, Delos. E eles entraram em conflito. Só que eu vou parar aí para poder falar de uma coisa que eu acabei de lembrar enquanto eu tô explicando isso. Minha cabeça dá mil voltas. Religião. Religião é importante nesse período? Extremamente, tá? E eu vou falar pra vocês, a religião na Grécia Antiga era extremamente importante, ela era uma forma que os gregos encontravam de ter a sua ligação com a sua própria cultura. Então nós vamos ter aí a presença de deuses, e a mitologia explica muito isso, a presença de deuses que tinham uma fisionomia ou a aparência, lembrem desse nome, antropomórfico. Eu gosto de falar sobre essas coisas de religiões para poder deixar bem claro. Antropomórfico eram deuses com formatos de seres humanos, só que a diferença é que eles eram imortais. Gente, essa galera vivia, Então o que acontece? Nós vamos ter aí a presença muito forte da religião na Grécia Antiga, oferendas, diversos mitos. Eu tenho um livro bem legal, assim, depois eu vou tirar uma foto para colocar lá no Curta História para vocês darem uma olhadinha. Então, a mitologia faz parte da história da Grécia, e os deuses gregos têm muita relação com a vida dos gregos também, tá bom? Era só uma janela aqui que eu havia esquecido de explicar. E uma outra questão aqui, sobre a base da economia. Nesse período nós vamos ter sempre assim, a base da economia, a agricultura, né? Então, nessas cidades iniciais, no início de tudo, nós vamos ter base da economia, geralmente a agricultura, e vamos ter aí os deuses sendo referência aí para essa civilização. E um ponto aqui que eu não vou esquecer de falar para vocês é o seguinte, os gregos, eles eram, olha aqui, outra palavra difícil, adoro palavra difícil, politeístas. O que isso significa? Que eles acreditavam em vários deuses, com forma o quê? Antropomórficas, formas humanas. Os deuses deles eram lindos, sarados, todos fortões e tinham aspectos de seres humanos, muito próximos ao que nós somos. E o que diferenciava eles era a imortalidade, claro. Vamos lá. Depois nessa volta aqui tudo, eu falei sobre as guerras médicas, em que os
Atenienses estavam se achando, espada, fogo, dor de cotovelo, pai, não sei o quê. Liga de Delos, liga do Peloponeso. Na verdade, isso, liga do Peloponeso, liga de Delos. Atenas e Esparta. Eles vão brigar, vão entrar em conflito. E aí vai ser uma guerra de gregos contra gregos, gente. Vai ficar sinistro isso aí. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Quando havia a invasão de povos de outros lugares, o que acontecia com as polis gregas? Elas se aliavam para derrotar um inimigo maior. Esse inimigo foi embora, cada um no seu quadrado, beleza? Só que quando é uma briga interna, a Grécia, de certa forma, ficou enfraquecida. E aí, meu amor, o que vai acontecer? Vai surgir um rei chamado Filipe II, que vai vir lá da Macedônia, que sempre foi tratada como café com leite, sabe? Tá todo mundo, as polis todas brincando. Ai, não, fica aí, Macedônia. Ai, você é pequeno. Ai, café com leite. Ninguém brinca. Ai, vamos brincar com ela, que é menorzinha. Ninguém dava confiança nem para Filipe II e nem para a Macedônia. E o que acontece? Filipe II, né? Ele ficou de olho ali, de butuca. Quando aconteceu a Guerra do Peloponeso, quem ganhou? Esparta. Esparta ganha de Atenas. A força ganha da filosofia e tudo mais. Só que essa briga acabou enfraquecendo ambas. E o que aconteceu? Se aproveitando dessa fraqueza, nós vamos ter aí a invasão dos macedônicos. Filipe II estava previamente preparado e vai então enfrentar e vai guerrear vai invadir e vai dominar todo o mundo grego naquele período. E aí o que acontece? O Filipe II depois ele vai morrer, né? E há quem diga que o filho dele foi o mandante com a mãe, porque ele tinha muito medo de que os irmãos pudessem usurpar o seu trono. Eu estou falando de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história. E o Alexandre o Grande morreu aos 33 anos, ele tem um legado extremamente importante, ele estudou da fonte, né, com os maiores filósofos da Grécia Antiga, de Atenas. Ele foi um cara muito culto e muito inteligente, muito estratégico, apesar de ter um pouquinho de perversidade aí dentro da sua história, né? Eu vou falar para vocês que esse período em que o Alexandre o Grande domina não só Grécia, ele vai dominar até o Oriente, aí ele vai chegar até o Egito, esse período vai ganhar uma nova nomenclatura. Como ele liga o Ocidente do Oriente, vai se tornar o que a gente chama de cultura helenística. Um ponto importante para eu falar sobre essa dominação macedônica e depois a dominação de Alexandre o Grande foi a curiosidade que nos traz a respeito da sua dominação. O Alexandre o Grande ele ficou conhecido pelo fato dele dominar as civilizações, mas não acabar com a cultura dessas civilizações. Porque geralmente o que acontecia? Vinha um grupo forte, eles dominavam uma região, matavam as pessoas que rivalizavam com eles, as que sobravam e eram mais fracas se tornavam escravos, e aquele território passava a ser desses vencedores. E com tudo isso, os escravos não tinham direito a ter legado. Só que o Alexandre o Grande não, ele faz uma junção. Por ele ser um cara extremamente inteligente e tático, ele liga todas as riquezas culturais do Ocidente com as riquezas culturais do Oriente e faz uma cultura helenística, e esse é o período helenístico. Só que o que acontece? Quando ele morre aos 33 anos, ele bebia muito e tinha um cavalo chamado Bucéfalo, que era incrível, que ele ganhou do pai e ganhava todas as guerras com ele, mas ele bebia, uma vez ele matou o melhor amigo dele, então Alexandre o Grande foi envenenado e morreu também. E aí toda essa explosão de conhecimento, as Alexandrias, as bibliotecas criadas por Alexandre o Grande e todo esse lugar, Alexandre o Grande foi tão importante que ele se tornou até um faraó. Olha que coisa, olha que loucura. Esse homem foi tudo. Parece o Whindersson, né? Youtuber, e aí agora é lutador, e queria fazer tudo, Isais, mas o que acontece? Morreu muito cedo, não deixou herdeiros e o seu trono ruiu. Tá bom? E eu vou ficando por aqui sobre a história da Grécia. Agora a gente vai falar sobre Roma. Já vou pegar aqui Roma Antiga para vocês.